Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Vamos lá juntos? Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-los como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal dentre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Uma afirmação da fé do povo de Israel. Escute, Israel, nós não temos vários deuses. Yahvé, o Senhor, é o nosso único Deus. Estas verdades que recebemos, e agora, irmãos, não apenas a lei do Antigo Testamento, mas toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, diz aqui a palavra para a gente, entendendo que ela agora vai além da lei que tinha sido recebida até ali. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Que palavra é essa? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Segue a ordem de Deus. Você as inculcará a seus filhos. Você vai colocar na cuca dos seus filhos, você vai colocar na mente dos seus filhos. Irmãos, nós cristãos, a gente meio que está usando a sabedoria reversa e caindo na pilha dos outros. Eu tenho chamado a atenção várias vezes para a igreja: tome cuidado com esses negócios. Cada vez que vem uma campanhazinha com valores contrários à nossa fé, eu já alertei a igreja várias vezes: os cristãos são os que mais divulgam. Aí a pessoa fala assim, eu recebi várias mensagens mandando dar dislike numa postagem, numa campanha de uma rede de fast food. Irmãos, eu não abri o vídeo para dar dislike, porque não importa se você vai dar like ou vai dar dislike, a questão é que você vai entrar e vai dar visualização. O pessoal não se ligou nisso ainda. E aí a visualização bate lá em cima, e sabe quem é que mais dá visualização? Os crentes. Mas eu digo mais, irmão, sabe qual é a nossa preocupação? E aí eu vi muita gente dizendo assim: estão mexendo com os nossos filhos, estão mexendo com os nossos filhos, estão querendo botar coisas na cabeça dos nossos filhos. Mas esse é o nosso problema, irmãos. A gente fica preocupado com os ataques de fora contra valores da nossa fé, valores bíblicos. Sabe por quê? Porque nós pais, irmãos, o que eu vou falar aqui desse momento, em todo momento eu vou generalizar mesmo. Todos nós, eu incluo todos nós. Para a gente não ficar aqui pensando: eu faço isso como pai, fulano não faz. Não. É hora de você pensar como pai e pensar como mãe, eu pensar como pai, a minha esposa Beth pensar como mãe da única filha que a gente tem. Cada um de nós, sejam filhos pequenos, sejam filhos crescidos, nós pais. Sabe por que a gente hoje está tão preocupado, irmãos, com os ataques da nossa fé, aos valores cristãos que vêm de fora? Porque nós somos a geração mais omissa de pais e mães. E aí o nosso mundinho de preguiça espiritual é abalado por fora. Sabe por quê? Porque a gente fica preocupado porque de fora estão implantando valores na nossa cabeça, e a gente não quer ter trabalho de implantar os valores de Deus na cabeça dos nossos filhos. Então é mais fácil se o mundo for uma maravilha, mas jamais será, irmãos. Não é de hoje, é de sempre. É de sempre. Perceba, irmãos, Israel vivia o que era chamado de uma teocracia. Israel era um povo segundo o governo de Deus. Deus era o rei de Israel.
E nesse momento, na caminhada no deserto, eles não tinham um rei humano. O líder deles era Moisés. Moisés era o quê, irmãos? Qual era o título de Moisés? Era imperador, era rei, era sacerdote. Ele era o quê? Juiz. Moisés não tinha título nenhum, irmãos. Moisés era só Moisés. É até interessante que muita gente gosta dos títulos na igreja, e o maior líder do Antigo Testamento não tinha título. Ele era só Moisés, o homem que Deus chamou. Porque o rei de Israel é Yahvé, o Deus de toda a terra, céu e mar, Deus de todo o universo, o Senhor único. E nessa teocracia, a ordem de Deus era um povo segundo o governo da lei de Deus revelada a Moisés no Monte Sinai. E a ordem era: você vai inculcar na cabeça dos seus filhos, vai colocar na cuca deles. E isso um povo onde a lei de Deus era a lei da nação. Quanto mais nós brasileiros, que não é a lei da igreja, a lei do Brasil. E em nenhum momento a Escritura Sagrada diz que a Bíblia tem que ser a lei do Brasil. A Bíblia é a lei da igreja, seja em qualquer lugar do mundo, e nós estamos dentro de outras leis. Nos submetemos a essas leis se essas leis não forem contrárias à nossa lei maior. Mas, irmãos, a gente fica nervosinho porque nós somos uma geração de pais omissos. Irmãos, nós, generalizando, eu e cada um de vocês, não vamos deixar escapar ninguém. É hora da gente assumir essa posição. Somos a pior geração de pais cristãos. Eu não posso dizer de toda a história, porque eu não conheço toda a história. Eu estou falando desde que eu nasci. Negligentes. Então a gente fica preocupado com os valores que vão ser ensinados fora, porque os nossos filhos têm mais tempo de TikTok, de YouTube, de Instagram, do que de igreja. Eles têm mais tempo disso do que de oração. Eles têm mais tempo disso do que de valores cristãos, onde o pai e mãe são exemplo para eles diariamente. Não é coisa, a pandemia veio, irmãos, e solapou ainda mais as coisas, complicou ainda mais. Hoje temos pouquíssimas crianças na igreja, mas antes da pandemia, creio que os irmãos já lembram disso aqui, eu já vinha chamando a atenção de pais e mães. Cadê as nossas crianças? As nossas crianças não estavam na classe da escola dominical, as nossas crianças estavam pouquíssimas no culto infantil da noite. Cadê as nossas crianças? Mas os pais se entregaram uma preguiça. Aí quando vê uma rede de fast food fazendo uma propaganda de algo contrário ao que a gente crê, a nível nacional, fica preocupado. E é para preocupar mesmo, não sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo nada, mas eles estão. E a questão maior, irmãos, não é simplesmente o valor moral, vai além disso. Nossos filhos não estão aprendendo a amar Jesus. Os valores morais, irmãos, eles vêm a partir de uma realidade: eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu me entrego a Jesus. Aí então, por amar a Jesus, eu vou viver do jeito que Jesus quer que eu viva. Nossos filhos não estão aprendendo a amar Jesus com todo o seu coração. Eles não estão aprendendo o que é o chamar Israel, que aqui está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Só que nem os pais colocam todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós pais não somos convertidos, mas queremos nossos filhos convertidos. Não somos santos, mas queremos nossos filhos santos. Não somos perfeitos, mas queremos nossos filhos perfeitos. E está na hora de pai, o seguinte: o que você quer para o seu filho, seja você. Seja para ele que você deve ser. Que legado estamos deixando para eles, irmãos?
É interessante, irmãos, que eu fico pensando às vezes num pai que é tido na Bíblia como um pai que falhou muito, que foi Davi. E realmente a gente lê na Bíblia um pai que falhou demais. Falhou demais como pai. E um filho dele sucedeu como rei, Salomão. Davi cometeu muitas falhas, mas Davi ficou conhecido na história como homem segundo o coração de Deus. Uma coisa que Davi jamais fez foi ter um coração idólatra. O coração dele sempre foi totalmente do Deus de Israel, apesar de seus pecados. E eu acho interessante que quando Salomão se entrega à idolatria das mulheres dele, já que ele se casou com 700 mulheres e ainda tinha 300 concubinas, e ele adorava aos deuses das suas esposas para agradar a elas, Deus diz o seguinte: seu filho, Deus diz para Salomão, seu filho não vai reinar sobre todo Israel. Eu vou tirar esse reino de seu filho. E o filho de Salomão reinou apenas sobre 2 tribos das 12 existentes. Mas Deus disse o seguinte para Salomão: eu não vou tirar o reino de você por causa do seu pai. Sabe qual foi a situação, irmãos? Davi deixou para Salomão um reinado em crescimento, em prosperidade, em avanço, em paz. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, entregou para o seu filho um reino em decadência, em declínio. Salomão chegou ao auge e entregou para o seu filho a decadência. E o seu filho ainda foi mais decadente ainda, ao ouvir o seu coração, a sua vontade. E sabe uma coisa interessante, irmão, de Roboão, filho de Salomão? O povo pediu para ele diminuir os impostos. E ele pergunta aos sábios antigos, os coroas da época de Salomão, e os velhos disseram para ele: isso aí, faz o que o povo quer, atende o povo. Aí Roboão foi procurar a turma que cresceu com ele, os jovens da época dele. Disseram para Roboão: o que? Diminuir os impostos? Aumenta. Diz o seguinte para o povo: meu dedo mindinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. E o cara seguiu, irmãos. Ele não seguiu o conselho dos homens que andaram com o pai dele. Ele seguiu o conselho dos amiguinhos dele. Nossos filhos, irmãos, estão fazendo a mesma coisa. E a gente se preocupa, sabe por quê? Porque a gente quer descansar enquanto eles se acabam. A gente não quer pagar um preço, a gente não quer sofrimento. Está na hora de deixarmos de ser uma geração omissa. Está na hora de deixarmos de ser uma geração de pais omissos. Nós, irmãos, nós. Não pense nos outros. Eu. Que tipo de omissão eu tenho tido em relação a Maísa? Que tipo de omissão você tem tido em relação aos seus filhos, netos? E por aí vai. Que tipo de omissão? Pense. O mundo está cruel demais para eles, irmãos. E o ataque é feroz, é sórdido, é esperto, é envolvente. E eles só estão recebendo o ataque, eles não estão recebendo da nossa parte uma vida de santidade, de entrega total, de entendimento. Eles precisam ver pais e mães que amam a Jesus de todo o seu coração, pais e mães que vivam a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e estão nisso com toda a convicção de sua alma. Pais e mães que buscam na Escritura o seu padrão de vida, a lei do Senhor que restaura a alma, os testemunhos do Senhor que são fiéis e dão sabedoria à mais simples das pessoas. Vamos colocar em pé para clamarmos ao Senhor nesse momento. Quero chamar a Beth. Vamos clamar ao Senhor, irmãos. Clame agora pela sua casa, clame pela sua família, clame pelos seus filhos, netos, sobrinhos. Clame pelos filhos da igreja. Clame para cada pai de criança, irmãos. Os pais de criança da igreja estão dormindo enquanto os seus filhos estão morrendo. Clame a Deus para que os pais de criança se despertem e vejam que não é momento para brincadeira, não é momento para brincar de crente. Não é momento, irmãos. Não é momento para ofendermos o mundo, é momento para pregarmos o Evangelho e é momento para vivermos esse Evangelho.
é momento para amarmos Jesus. De coração, amarmos Jesus. E se os nossos filhos amarem Jesus, irmãos, eles vão saber o que fazer. Eles vão saber o que alguém que ama Jesus tem que fazer. Mas esse amor precisa estar em nós primeiro, batendo forte em nós. Clame, irmãos, clame. Vamos gritar por socorro. Não é hora de silêncio, não. É hora de uma igreja gritando, porque a guerra é feia. E por incrível que pareça, irmãos, a igreja está deixando ser derrotada. Pelo menos a igreja aparente, visível. Não a verdadeira igreja de Cristo, porque ela não é derrotada, ela não é invadida. Pelo contrário, ela é que avança. E ela derruba as portas do inferno. E ela liberta pessoas no poder do Jesus, libertador das vidas. Vamos clamar, irmãos, é um momento de clamor. Que esse não seja só mais um momento de clamor aqui na igreja. E amanhã em casa a gente já esqueceu tudo, né? E volta tudo ao normal. Mas que verdadeiramente possamos estar nesse momento refletindo na palavra aqui que o Márcio deu, que é uma palavra muito propícia para o momento em que estamos vivendo. Nunca vimos os nossos templos tão vazios de crianças e adolescentes como antes. E a desculpa é a pandemia. Mas como o Márcio pregou de manhã e falou sobre a preocupação demasiada dos pais em relação à vida profissional dos seus filhos, continuam a mesma. Mas em relação à vida espiritual, essa não mais existe ou muito pouco. E a pandemia está aí, e o risco, nós precisamos ser prudentes, sim, irmãos. Mas muitas das nossas crianças e dos nossos adolescentes voltaram à escola, voltaram à aula presencial, mas não podem voltar ao culto. Muitos de nós estamos tão preocupados com tantas coisas que temos que fazer no nosso dia a dia e não tiramos uma hora do dia para orar com os nossos filhos, para ler a Bíblia com eles, para inculcar na cabeça deles a importância da palavra de Deus, a importância de amar Jesus. E aí quando vem um vídeo desse, como veio essa semana, começa a pipocar crente na rede social igual pipoca na panela, igual milho na panela, né? Porque nossas crianças estão sendo atacadas, porque nossas crianças estão sendo atacadas. Irmãos, nossos filhos sempre foram atacados. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ensina a criança o caminho em que deve andar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos fazê-los amar Jesus, precisamos ser exemplo de fé na vida deles. Queremos ter filhos profetas, mas não queremos passar o processo de ter um filho profeta. Dói, o processo dói. O processo é joelho no chão, irmãos. O processo é madrugada orando na beira da cama do seu filho. O processo é jejuando por ele. O processo é colocando a mão na cabeça dele, pedindo para o diabo não vir influenciar a mente dele. Que ele não seja influenciado, mas que ele seja influenciador por onde ele for. Que ele seja bênção. Precisamos despertar como pais, irmãs, pais, mães, avós. Se hoje estou aqui, irmãos, eu louvo ao Senhor pela vida da minha avózinha, que me levava para a igreja quando eu era pequena e os meus pais detestavam crente. Mas a minha avó falava, traz ela domingo para eu levar ela para a igreja, porque ela gosta de ir para a igreja. E quantos avós têm sido omissos? Quantos tios têm sido omissos? Oremos ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nada foge do controle das tuas mãos, tudo está nas tuas mãos. Nós entregamos a ti a vida das nossas crianças, entregamos a ti a vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Pai, em nome de Jesus, entra com providência nessas vidas, para que eles não sejam corrompidos pelos valores desse mundo, para que o diabo não prevaleça sobre eles. Pai, em nome de Jesus, caia por terra nessa
repreende toda obra do diabo sobre as nossas crianças. Repreende em nome de Jesus, Pai. Senhor, reveste eles com o teu Espírito Santo. Cuida deles, Senhor, por onde eles forem, Senhor, onde pisa a planta dos pés dessas crianças, Senhor, que eles sejam bênção, Pai, que eles sejam influência. Não permita que eles venham ser influenciados, mas que eles sejam influenciadores, homens e mulheres teus, cheios do teu Espírito Santo, profetas nessa nação, boca tua, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos pais, mães, avós, tios, tias, cada um de nós, Senhor. Nos desperta para abençoarmos essas crianças, nos desperta para orarmos por eles, nos desperta para levar uma palavra tua a esses corações, Deus. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Que sejamos exemplo de fé, exemplo de homens e mulheres teus, para que essas crianças vejam em nós homens e mulheres de Deus, verdadeiramente espelhos teus, discípulos teus, Senhor, que vejam em nós referências de fé, referências de bênção, Senhor Deus. Tem misericórdia dessa geração, Pai, tem misericórdia, Senhor. Que eles sejam bênção nas escolas, que eles sejam bênção nas universidades. Por mais que o diabo esteja tentando colocar valores em suas cabeças, que o Senhor esteja repreendendo em nome de Jesus e esteja guardando eles, livrando de todo mal, revestindo com o teu poder. Que eles sejam gratos a ti, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Que eles reconheçam o teu amor, que eles reconheçam, Senhor, o teu poder, o teu cuidado sobre nós. Que todos os dias das vidas deles, eles reconheçam o Senhor como Salvador das suas vidas. Que eles não se envergonhem de proclamar o teu nome, que eles não se envergonhem de levar sobre suas mãos a Bíblia Sagrada. Que eles tenham uma vida de devoção a ti, uma vida prática, Senhor, de leitura da tua palavra, Senhor Jesus. Que eles tenham uma vida, Senhor, de oração, Deus, buscando mais e mais da tua face, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre essa geração. Aviva o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Pai. Que não sejamos mornos, Senhor, porque a tua palavra diz que não podemos ser mornos. Devemos ser santos, devemos ser discípulos teus, devemos buscar a tua face, buscar fazer a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, guarda os nossos jovens e usa-nos, Senhor, para abençoarmos a vida desses pequenos, para que haja uma mudança nessa geração, para que eles sintam um desejo de vir à tua igreja, ouvir a tua palavra, estar em comunhão com os irmãos, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que dessa igreja saiam profetas, saiam, ó Pai, pastores, líderes, Senhor, para essa nação, que façam a diferença nesse mundo, Deus. Que daqui saiam missionários abençoados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar esse momento lendo com os irmãos. Vamos ler juntos Provérbios 22:6. Provérbios 22:6, para encerrar esse momento de clamor por pais e filhos. E, irmãos, eu quero dizer o seguinte: a gente fala dessa geração adolescente e jovem, a gente fala que é uma geração mimizenta, e a gente fica falando, porque na nossa época, e digo o seguinte, irmãos, se existe algum problema com eles, se existe,
que eu não sei se nós somos de fato melhores do que eles, como alguns alegam ser, porque eu acho que não. Se há algum problema com eles, os culpados somos nós. Nós, meia-idade, pais, mais do que deles. E a gente precisa assumir nossa posição. Vamos ler juntos Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Perceba o seguinte, irmãos, normalmente a gente lê esse versículo errado. E eu tenho certeza que vocês talvez já tenham ouvido essa palavra que eu vou falar agora outras vezes, mas é sempre bom relembrar que sempre tem alguém que nunca ouviu. A gente normalmente fala esse versículo assim: ensina a criança o caminho que deve andar, mas o texto diz: ensina a criança no caminho. Enquanto você, pai, mãe, avô, avó, enquanto você está no caminho, você ensina a criança. Você não ensina de fora apontando, ó, é lá. Não, você ensina enquanto você está. Ensina a criança no caminho. Você vai ensinar, qual é o caminho da igreja, irmãos? Caminho, a verdade e a vida. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensine em Jesus. Esteja você em Jesus, no caminho, e ensine a criança nesse caminho. Amém. Aleluia. Glória a Deus.